Seu ouvido ficou trancado nesse verão, você nadou, entrou na piscina, no mar e saiu do mar com aquela sensação de ouvido trancado? Olha, eu vou te orientar o que pode estar acontecendo. A maior causa de ouvido trancado, na verdade, é um acúmulo de cera. Quando você nada, a água tende a entrar dentro do seu ouvido e sair naturalmente. Se ela ficou acumulada ali dentro, provavelmente ela entrou e ficou presa ali pelo excesso de cera. Outra causa muito frequente de ouvido trancado agora no verão é a famosa otite externa, ou seja, quando você tem uma infecção ali no canal externo do ouvido, principalmente por contágio de águas mais contaminadas, ou o mar que estava muito sujo, ou uma piscina que não foi adequadamente limpa. Essa otite externa causa um inchaço, um edema ali do ouvido, dando essa sensação de ouvido tapado, mas normalmente você também vai ter dor na sua criança, às vezes até saída de secreção. Outra causa de ouvido trancado agora no verão é que muitas vezes existem viagens de avião que acabam dando lesão. A pressão atmosférica pode causar uma lesão chamada de barotrauma, pode causar um inchaço do ouvido, levando uma dificuldade auditiva que geralmente é temporária e ela vai melhorando sozinha. Então, vou dar algumas orientações para você evitar todas essas três causas de ouvido trancado. Primeiro, se você for viajar de avião, evite viajar com o nariz trancado. Se você estiver gripado ou com muita secreção nasal, faça a lavagem nasal, trate seu nariz. Essa mudança de pressão atmosférica pode causar um inchaço, um edema no seu ouvido e ela normalmente é equilibrada pelo nariz. Mas se o seu nariz estiver trancado, muito mais chance do seu ouvido ficar trancado também. Segundo, faça manobras com seu filho. Se seu filho for maiorzinho, peça para ele mastigar, porque quando você mastiga, você acaba abrindo um canal que a gente tem que chama tuba auditiva e facilitando a abertura do ouvido. Ou seja, uns 20 minutinhos ali antes do avião descer, você vai pedindo para ele abrir e fechar a boca ou fazer uma manobra que a gente chama manobra de Valsalva, que é fechar o nariz e soprar. Olha, faça aí agora, me conta se você sente uma pressãozinha no ouvido, olha. Então, esse tipo de manobra você vai fazendo no período que o avião está descendo, ou seja, que a pressão atmosférica está aumentando, pode aliviar o desconforto no ouvido. E se a sua criança for menorzinha, você pode pedir inclusive para ela amamentar durante a descida do avião, oferecer mamadeira, tende a aliviar esse desconforto. Agora, se o seu problema de ouvido trancado for cera, ou seja, você nadou e a água ficou presa ali dentro, muitas vezes você vai precisar da remoção daquela cera. Então, doutor, é só passar o cotonete que meu ouvido vai destrancar. Muito pelo contrário, quando você usa o cotonete, aquela cera que está ali dentro do ouvido, você tira essa quantidade de cera, mas essa cera que está dentro do seu ouvido, você vai acabar empurrando para dentro. Então, o uso do cotonete não é um método adequado para destrancar o ouvido e ele pode acabar trancando mais ainda. O nosso corpo ele tem mecanismos próprios para tentar eliminar o excesso de cera, ou seja, quando a gente mastiga, os músculos da mastigação vão expelindo o excesso de cera, você vem aqui com um dedo, com uma toalhinha ou com um paninho e tira o excesso de cera. Mas se nada disso está resolvendo, pode ser que você precise procurar um médico, um otorrinolaringologista, para avaliar se você tem excesso de cera. Nós que somos otorrinos, a gente não gosta de introduzir nenhum equipamento dentro do ouvido sem saber exatamente o que está acontecendo. O otorrino pediatra vai identificar se seu filho está com excesso de cera. Se tiver com excesso de cera, remover aquele excesso de cera. Ou utilizando equipamentos como esse, que são curetas de ouvido, ou
suctores, aspiração, ou em alguns casos a lavagem do ouvido mesmo. A gente utiliza seringas para fazer uma lavagem ali daquele canal do ouvido. Ah, doutora, é só colocar a seringa no ouvido, então eu vou fazer a lavagem em casa. Cuidado! A lavagem nasal é uma técnica que tem que ser feita com cuidado. Se for feita de uma forma errada, pode levar a laceração do ouvido, laceração da membrana timpânica. Então não tente nenhum método, não use grampos, não use cotonete para tentar remover o excesso de cera na sua casa. Ah, doutora, eu ouvi falar que colocar álcool dentro do ouvido ajuda a evaporar o excesso de água e ajuda a destrancar o ouvido. Outro cuidado que você tem que ter, se você, por acaso, colocar álcool dentro do seu ouvido, o seu ouvido estiver inflamado, você pode piorar aquela inflamação e pode trazer várias consequências para a audição, ou seja, não introduza nada no seu ouvido sem visualizar antes. Ah, doutora, então eu vou ter que ir no médico de qualquer jeito? Gente, não é todo mundo que precisa remover o excesso de cera. A cera, na verdade, é uma proteção do nosso ouvido. É importante que nosso ouvido tenha cera. Ele lubrifica, ele previne e protege nosso ouvido contra as infecções e agressões externas. Pouquíssimos casos você vai precisar remover o excesso. Quando isso vai acontecer? Quando ela obstruir a audição, realmente a criança está sentindo que o ouvido está muito tampado e ela não está escutando bem, ou quando aquela cera está prejudicando, está levando a um acúmulo de água mesmo dentro do ouvido. Então, doutora, como é que eu vou limpar meu ouvido depois que entrou água da piscina ou entrou água do mar? O ideal é inclinar o rosto para o lado contrário, passar uma toalhinha, um paninho, ficar um pouquinho ali e esperar a água descer. O máximo que você pode fazer de limpeza do ouvido é passar uma toalhinha ou um paninho. Até se você olhar no verso da caixa do cotonete, você vai ver ali, não introduz essa haste dentro do ouvido, porque o cotonete não foi feito para ouvido. Você pode usar o cotonete para maquiagem, para limpar alguma outra superfície, mas não introduza dentro do seu ouvido. E outra causa que o ouvido pode ficar trancado nesse verão é a otite externa, né? Que é a inflamação dessa pele aqui que fica no canal do ouvido por contaminação. Às vezes até você vai passar o cotonete ali no ouvido, você vai facilitar aquelas bactérias a entrarem dentro do seu ouvido, então causando a otite externa. O seu filho, sua filha vai queixar de dor, você não vai poder tocar dentro do ouvido e geralmente o tratamento dessa otite externa é com gotinhas. A gotinha absorve muito bem no ouvido, com remédio vão ajudar o seu filho, mas se prescrito pelo médico. Ou seja, se você está com o ouvido trancado nesse verão, e ele não está destrancando sozinho, é essencial procurar a avaliação de um bom otorrino para identificar se pode ser acúmulo de cera, pode ser uma infecção ou se você teve algum tipo de barotrauma, alguma lesão ali no ouvido médio. Gostou desse vídeo? Não deixe de seguir aqui para você ficar sempre por dentro para várias dicas da sua saúde e principalmente para você escutar melhor, respirar melhor e ter menos infecções.